Sejam todos bem-vindos a mais uma aula do Depósito da Fé. Agora, a aula sobre Cântico dos Cânticos, uma aula esperada, né? Desde já eu digo que eu gostei muito de ter preparado essa aula, né? É a primeira vez que eu vou falar, né, sobre o Cântico dos Cânticos, apesar de já ter lido, né, antes. Não é a primeira vez que eu li o livro, tá? Só a primeira vez que eu vou falar sobre ele. Então, tem que começar com essa questão técnica, básica, antes da gente entrar de fato no conteúdo, que o livro dos Cânticos, fazendo parte ali do conjunto dos livros sapienciais, são cânticos nupciais, certo? Que eram populares na época, né, ali em torno do século V a.C., após o exílio da Babilônia. Então já eram cantos populares que foram reunidos ali, né, e faz parte da Tanakh. E por que tem esse título, né, Cântico dos Cânticos? Porque já está, né, fazendo mostrando que é o superior, o maior de todos os cantos, certo? Não em tamanho, é lógico, mas em valor, né? E isso aqui, já o título já deve nos colocar em alerta para esse conteúdo. Porque muita gente se pergunta por que existe um livro erótico nas Sagradas Escrituras. Porque assim, se você nunca leu o livro de Cânticos, né, faça um favor a você mesmo, leia, porque é um livro pequeno, são só 8 capítulos, e são bem fáceis de ler, é um diálogo, certo? Parece também uma peça, né, onde um fala, outro fala, né? Talvez até um musical, não só uma peça como Jó, né, que Jó tem todo aquele peso, né, aquela melancolia, né, aquela estrutura saturnina mesmo, de uma peça no teatro escuro. Cânticos tem uma leveza, certo? Ele tem uma leveza, então apesar de parecer uma peça, também talvez seja um musical. E tem uma leveza muito venusina, tá? E quem lê com atenção percebe que realmente em muitos momentos existem referências eróticas no texto, tá? E aí, poxa, por que tem um negócio desse jeito na Bíblia, né? Nas Sagradas Escrituras? Né? É um livro revelado, mas por que? Como assim? Muitos desses questionamentos acontecem porque nós estamos vivendo num mundo hipersexualizado ou pansexualizado. E tudo está muito voltado para esse assunto, seja na extrema erotização das coisas, ou no moralismo extremo, né, que a gente vive em dois polos. A gente perdeu a virtude, né, que a temperança, né, o tempero é o quê? É o meio, o equilíbrio entre as duas coisas. Ou o ato conjugal é barato e foi totalmente profanado, bandalizado, né, e a gente encontra, né, em qualquer esquina, certo? No sentido de que tá tudo muito fácil, certo? Não só as práticas, mas propagandas, imagens, etc, etc. Como existe um outro lado, que é o moralismo extremo, que demoniza tudo isso. A gente precisa aprender a encontrar virtude no meio, certo? Porque a experiência sexual está enraizada no ser humano, desde que o ser humano é humano, tá? Desde que o ser humano é um animal racional, isso está presente na nossa natureza. E se está presente na nossa natureza, é lógico, é óbvio que não é ruim em si mesmo, tá? Não é ruim. Claro, a gente também não pode banalizar. Se nós temos em nossa natureza, se não é ruim em si mesmo, mas, lógico, não podemos banalizar, é preciso encontrar uma virtude, certo? Que equilibre essa experiência humana, a experiência humana do amor erótico, certo? Do amor sexual, do amor conjugal, né? Tudo isso, né, junto. E encontrar essa virtude faz parte da experiência do livro de Cântico dos Cânticos. Porque se a gente for pegar as Sagradas Escrituras, ela começa
com a união conjugal de Adão e Eva. O primeiro ser humano que Deus cria, ele faz um complemento para ele. Né? Não é bom que o homem esteja só. E aí quando Adão vê Eva, diz, osso de meus ossos, carne da minha carne. A Bíblia ela vai terminar com um casamento, as núpcias do Cordeiro, onde a Jerusalém Celeste é entronizada como a noiva de Cristo. No meio, nós temos cânticos, certo? Tá, não é no meio exatamente aqui no meio da Bíblia, né? Apesar de parecer ser, né? Quase o meio exato, né? Das páginas, digamos assim, nós temos aqui no meio o Cântico dos Cânticos. O maior de todos os cantos, o canto mais importante, o canto mais solene, o canto mais louvável, sei lá, né? O maior de todos os cantos, o Cântico dos Cânticos, que é um louvor nupcial, certo? Onde a amada descreve o seu amado e está em busca dele, né? E o amado também descreve a sua amada, fala de sua beleza, certo? O tempo todo. Então a gente precisa fazer esse detox da nossa mentalidade pansexualizada, ou extremamente moralista, ou banalizada, certo? E um bom remédio para isso, fica aqui a sugestão, é esse livro aqui do Roger Scruton, um filósofo que foi nosso contemporâneo, né? Faleceu, se não me falha a memória, em 2020 ou 19, uma coisa assim. Foi recente, né? É um livrinho um pouco grosso, mas é um livro excelente, excelente mesmo. Onde ele fala, né, desejo sexual, uma investigação filosófica, certo? Então é a filosofia do sexo, certo? Do ato sexual, do desejo. E aí ele trata de todos esses assuntos, certo? Tanto do moralismo como da banalização. Né? Fala do desejo. Ele tem aqui umas teses interessantes. Né? A teoria da encarnação. Não é encarnação no sentido teológico, certo? Encarnação do verbo. Mas é a encarnação dos amantes, certo? Enquanto eu devo estar encarnado quando eu me relaciono com o outro, certo? De forma específica, né? Com o cônjuge, tá? Com a pessoa amada. A encarnação é isso, é essa presença, né? Enfim, tem muita coisa legal aqui, que fica aí a dica para a gente fazer essa purificação, esse detox, tá? E aprender de verdade, tá? Aprender o que é e encontrar a beleza desse ato. Beleza essa que o livro já apresenta pra gente, tá? Porque existe uma diferença também. O Cântico dos Cânticos, ele é erótico, sim, mas ele não é, em hipótese alguma, pornográfico. A gente tem que ter essa diferença aqui, tá? Todas as referências que a gente encontra, certo? Que estão implícitas porque o texto não pode, né, colocar o nome, senão fica vulgar, né? Senão fica realmente pornográfico, tá? Não faz sentido, né? Os nomes explícitos assim, perde a beleza, perde a poesia, né? Perde a virtude. Mas do modo que está sendo colocado aqui, fica erótico, tá? Está falando de ato sexual. Tem muitas coisas aqui que estão falando realmente. Só que é isso, né? Não existe pornografia aqui. Não existe nada explícito, não existe nada banal, certo? Muito pelo contrário, está colocando esse ato com uma beleza extrema. Ele está sendo descrito de uma forma bela, de uma forma poética, justamente para que a gente encontre a beleza que há neste ato. Para que a gente não olhe para esse ato meramente como uma experiência humana qualquer. Existe uma beleza, existe uma grandeza, certo? Existe algo de louvável, algo de venerável neste ato. Venerável. É tão venerável, é tão sagrado que na igreja, né, a cama de um casal é considerado um altar. Considerado um altar. Por quê? Porque além da doação dos dois, da união dos dois, é nesse altar que acontece o milagre da vida, o milagre da concepção. Quando Deus visita esse casal e em algum desses momentos em que eles estão unidos, é gerada uma vida. Certo? Então, tem toda uma beleza para a gente descobrir. Um detalhe que eu queria
trazer para vocês também, que eu quero trazer para vocês, e que eu aprendi com o Roger Scruton, eu só não encontrei, eu tentei procurar aqui antes da gravação qual era a referência, onde é que estava, mas num livro desse tamanho, onde a primeira vez que eu li, eu não marquei ele como deveria, né, que eu gosto de ler os livros marcando, certo? Fazendo os rabiscos, mas eu gosto de dobrar as páginas aqui também, né, as páginas que eu marquei para eu saber onde é que está. E aí, nesse eu não fiz isso, eu só marquei as páginas, o texto, certo? E aí eu simplesmente não encontrei, né, dei uma olhada assim por cima dele, não encontrei onde é que está a referência disso, e também não sei se é no outro livro do Scruton que eu tenho aqui, certo? Bem aqui, né? Esse aqui, O Rosto de Deus. E aí eu não sei em qual dos dois. Mas enfim, eu encontrei as imagens que eu quero mostrar para vocês. Só não vou colocar aqui no vídeo, porque apesar de serem pinturas, certo? Meramente pinturas, talvez a plataforma não reconheça, né? Isso já aconteceu comigo em outra plataforma. Eu usei uma pintura lá e aí, né, por ter aparente nudez ali, acaba derrubando a publicação. Então eu vou mandar lá no grupo, certo? Vou mandar as imagens lá no grupo de WhatsApp para vocês verem, certo? Mas se tratam de duas pinturas da Vênus. Vênus é uma personagem da mitologia, certo? Da mitologia greco-romana, que é a deusa do amor, certo? A deusa do amor erótico. E aí, duas pinturas que retratam a Vênus de formas diferentes, né, de ângulos diferentes. Essa é a questão, que ela está deitada nas duas, mas em uma ela está de frente, em outra ela está de costas. Na que ela está de frente, virada de frente, é a Vênus de Urbino, de um pintor chamado Tiziano, do ano de 1538. Essa pintura, né, a Vênus, que é a deusa do amor, se é a deusa do amor, lógico, ela vai, em quase todas as representações dela, ela aparece nua, certo? Ou quase nua. Essa pintura da Vênus, né, eu li no Scruton e fui pesquisar. Ela não sugere nenhuma, como é que eu posso dizer? Ela não move o desejo, ela não faz com que, ela não mostra uma beleza erótica, é isso. Ela não mostra uma beleza erótica. É uma Vênus que não está seduzindo ninguém. Você pode observar essa pintura, que apesar da nudez da Vênus de frente, não existe sugestão de desejo, nem sequer no olhar da Vênus. Nem sequer no olhar. Que além de ser a deusa do amor erótico, ela é a deusa da beleza, certo? Para os greco-romanos. Já a outra Vênus, que é a Vênus ao espelho, de Velázquez, do século 17, né, 1600 e alguma coisa. Não encontrei aqui o ano dessa pintura específica, não. Tá, mas essa Vênus ao espelho, ela está de costas. Logo, mostra bem menos, né? Mostra bem menos. Mas ela de costas e o seu rosto aparece pra gente refletido num espelho, certo? E o rosto está ali escuro, não dá nem pra gente perceber a feição do rosto direito, certo? Fica uma cena assim, onde o foco, a luz, está centrada no corpo da Vênus, apesar de estar de costas, deitada. Essa imagem, ela já sugere uma sedução. É a Vênus que está nos convidando, certo? Olhem para as duas imagens e perceba essa diferença. E onde é que eu estou querendo chegar com essas duas imagens? Onde é que o Scruton quis chegar, né, usando essas imagens no seu texto? Para revelar, para mostrar para a gente que, apesar de existir uma espécie de erotização na imagem, não existe pornografia na imagem. Apesar de existir erotização no texto de Cântico dos Cânticos, não existe profanação, não existe pornografia. O que está sendo mostrado no livro dos Cânticos e o que é mostrado na primeira pintura da Vênus é a beleza que há em uma experiência humana. Nós falamos aqui de outras experiências humanas e como as Sagradas Escrituras, como os mitos, mostram pra gente coisas, revelam pra gente coisas que a gente não conseguiria compreender de outra forma. Certo? Desde o Gênesis, a gente está encontrando
essas experiências. Aqui é mais uma experiência, a união conjugal, certo? E no outro caso, né, na imagem da outra Vênus, mesmo mostrando bem menos, mesmo revelando bem menos, ela já sugere uma sedução. Então, quer dizer, não precisa muito, né, para profanar o ato conjugal, para profanar a beleza disso, né? Bastaria, por exemplo, né, trocar algumas palavras aqui no texto de Cânticos, né, algumas analogias, algumas comparações que são feitas que a gente sabe do que eles estão falando, né? Bastaria trocar essa analogia pelo nome específico do órgão que está sendo referido, certo? Para perder toda a beleza, para se tornar um texto meramente vulgar, banal, que quer simplesmente chamar a atenção, seduzir, causar uma excitação em quem está lendo e acabou, só isso, né? Bastaria. Mas não, aqui existe uma beleza, uma riqueza. Uma beleza que mostra o amor. Não é nem tanto a questão nupcial, não é nem tanto a questão sexual que está sendo mostrada aqui nesse livro, mas o amor. Esse livro está mostrando para a gente o amor que há entre a amante e o amado. Entre a noiva e o noivo. Entre a alma e Deus. Aqui está a grandeza da coisa. Aqui está a grandeza de Cânticos. O amor que deve haver entre o povo eleito, entre a igreja, nossas almas e o Cordeiro imolado. O esposo da igreja. Deus encarnado. Antes de pegar algumas imagens do próprio Cânticos, queria passar por outros textos das Sagradas Escrituras que falam sobre esse amor, certo? De forma breve, só para a gente compreender melhor onde eu quero chegar e onde o Cântico dos Cânticos quer chegar de fato. No famoso hino da caridade de São Paulo, né, em 1 Coríntios 13, tem alguns versículos que com certeza ficaram populares por conta da música de Legião Urbana, tá? Inclusive eu vou pegar aqui também o soneto de Camões, que é citado na música, tá? Junto com essa parte aqui de São Paulo, não para a gente fazer ali uma nostalgia, né, da época que ouvíamos Legião Urbana, né, ou se você ainda ouve Legião Urbana, mas para a gente enxergar a beleza disso tudo. Vamos lá. Naquele hino, né, que São Paulo fala, ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor, de nada valeria. Né? A partir do versículo 4, diz assim: o amor é magnânimo, é benfazejo, não é invejoso, não é presunçoso, nem arrogante, não faz nada de vergonhoso, não é interesseiro, não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acabará. E ele continua, né? Se há profecias, desaparecerão. Se há línguas, cessarão. Se há ciência, desaparecerá. Mas a caridade não. É um texto bonito, né, que com certeza você já deve ter escutado em algum lugar, não só na música de Legião Urbana. Mas vamos prestar atenção em alguns pontos aqui. São Paulo está falando do amor, certo? Da virtude da caridade. E o que essa virtude é? Essa virtude não é invejosa. O amor não sente inveja. Não é presunçoso nem arrogante. Não faz nada de vergonhoso. Não faz nada de vergonhoso. Não é interesseiro. Mas espera lá. Aqui no livro do Scruton, ele fala que existe um certo interesse no amor. Né? Existe um nível de amor interesseiro. E o C.S. Lewis, que falou, né, dos 4 amores, ele também falou disso. Né? Eu só não
nunca li esse livro do Lewis, só ouço falar, né, dos quatro tipos de amores que ele, né, dividiu, mas não trouxe esse conteúdo aqui porque eu não li o livro, né? Mas tem lá, né, o amor que é interesseiro, no sentido de que, claro, a gente espera algo em troca, né? E não há mal da gente esperar algo em troca, da gente esperar que o amor seja retribuído, certo? Isso é natural. Mas o amor, ele deve chegar a um nível de, apesar da gente gostar de ser retribuído, apesar da gente saber que seremos retribuídos, né, o amor é aquele que faz independente de se será retribuído ou não. Tem uma diferença aqui. Você querer ser retribuído, sentir, né, que será retribuído, e fazer mesmo que não seja retribuído. Doar-se mesmo que não se doem a você. É um nível de um amor, um nível virtuoso, né? Uma virtude, né? Virtude é o que é uma força, né? A palavra virtus, né? É o que é uma força. Não se encoleriza, não leva em conta o mal sofrido. Olha só, não leva em conta o mal sofrido. Quer dizer o quê? Perdoa. O amor perdoa. Não leva em conta o mal sofrido. Não se alegra com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Tudo sofre. O amor, ele sente, ele carrega, ele puxa para si o sofrimento alheio, né? O sofrimento do seu amante, né? Daquele que, do amado, né? Daquele que ama. Tudo crê, tudo espera, né? Tudo suporta. As profecias, as línguas, a ciência, tudo isso desaparecerá, mas o amor jamais acabará. Jamais acabará. E aqui São Paulo, ele não está falando, né, simplesmente do amor entre homem e mulher. Não está falando simplesmente de um amor, sei lá, um amor de amizade. O amor que jamais acabará, que amor é esse? É o amor. O amor que Fulton Sheen vai dizer no Três para Casar, que é a terceira pessoa da Trindade. Que entre o pai e o filho existe o amor, entre o amante e o amado, né? O amor que é encarnado, que é vivo, que tem uma persona, certo? Certo? Então é necessário que entre dois amantes haja um terceiro, uma terceira persona, uma vida, né, que é o amor. O amor, ele precisa ser encarnado, precisa ser vivo, certo? E que tipo de amor é esse que deve ser vivo? Né? Aí aqui eu vou para Camões, né? A musiquinha de Legião. Eu não vou nem ler o texto, né? A gente já sabe esse trecho de cor, né? Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. Vamos esquecer só a beleza do texto e vamos tentar entender o texto. Amor é fogo que arde sem se ver. Ele está falando do sentimento, né? Porque o que é o ardor do fogo? Né? Quando a gente sente aquele fogo ardente, né? Né? Que tipo de sensação é essa que a gente sente quando a gente está perto de uma fogueira, por exemplo? Né? É o fogo que arde, então é essa sensação sem se ver. Não tem fogo. Não tem fogo material. Mas aquela sensação de ardor a gente tem dentro. Quando há o amor-sentimento. É ferida que dói e não se sente. Quer dizer, você sente a dor da ferida, mas não tem ferida nenhuma. Ferida que dói e não se sente. Vai dizer que você nunca ficou apaixonadinho, né, ou apaixonadinha por uma pessoa que chegava a sentir aquele aperto no peito, né? Ou
né? Um amor de fato por um parente, um ente querido, né? Uma pessoa que está sofrendo, que está moribundo, doente, né? Você chega a sentir aquele aperto, aquela dor, né? Mas sem ferida, né? É um contentamento descontente. Quer dizer, qual é a sensação de um contentamento? Quando você está contente com algo. Imagina algo que te deixou contente. Aquela sensação. Lembre-se dessa sensação. E agora vamos voltar para o amor. É um contentamento, aquela alegria descontente. Por quê? Você não foi saciado por algo que te deixou contente. Né? A gente fica contente quando a gente conquista algo, quando a gente consegue alguma coisa, quando está perto de alguma coisa que queria. Né? Mas o amor é um contentamento descontente. Por quê? Você ainda não atingiu o ápice, porque o amor quer estar unido ao outro. E é uma união que nunca se satisfaz. Não é só estar perto, não é só estar junto, não é só irem para a cama juntos. Certo? É uma união que parece que transcende a capacidade humana de se unir. Mas, mesmo assim, o amor traz essa sensação junto de contentamento. Certo? Então, é uma beleza, é uma grandeza. E aí você pode se perguntar assim, mas amor é sentimento? Amor é sentimento? Eu já ouvi dizer que amor não é sentimento, que amor é um ato de vontade, onde você se entrega pela outra pessoa, né, e blá blá blá, etc, etc. O amor é as duas coisas. O amor é as duas coisas. Não dá pra gente dizer que o amor não é sentimento, porque a gente vai pender para o lado moralista das coisas, né? Então quer dizer que eu não posso ter sentimentos pela outra pessoa, né? Então quer dizer que enquanto eu tenho sentimentos eu não estou amando? Não significa isso. A beleza do Cântico dos Cânticos mostra que de fato existe um sentimento entre a amada e o amado. Eles falam um do outro como apaixonados. Mas eles não são recém-apaixonados, não são aqueles que se conheceram há pouco tempo e estão com borboletas no estômago. Não, porque um conhece o outro profundamente. Um descreve o outro de forma maravilhosa, né? Então conhece detalhes do outro. E esses detalhes não estão presentes naquele que está com a paixão da semana de uma semana para cá, né? São detalhes de quem realmente conhece o outro. Logo, o tempo, digamos, o tempo da paixão já deve ter passado. Mas o amor, o sentimento do amor ainda está presente. E aí eu uso o Fulton Sheen para confirmar isso, né, que no livro Três para Casar, ele diz que a paixão se renova num casal. Quando o casal consegue descobrir no outro coisas que ele ainda não tinha descoberto. Exemplo, né? Estão namorando. Ficaram noivos. Ele descobriu uma realidade que antes ele não tinha presente. Ser noivo, ser noiva. Isso renova a paixão. Assim se casaram. E agora vivem uma nova realidade. Eles precisam descobrir no outro coisas que eles ainda não tinham visto. O poder conviver mais de perto. Tudo bem, né? Não vou fantasiar demais a coisa aqui e dizer que é tudo mar de rosas, mil maravilhas o tempo todo, que não há discussões, que não há dificuldades, né? Porque existem sim, né? Claro que existem, mas essa aula não é uma aula sobre o matrimônio, né? Em vida conjugal, é sobre Cântico dos Cânticos. Só para dizer que, claro que existem dificuldades, claro que existem problemas, mas esse renovar da paixão, ele acontece não só quando a gente está numa situação diferente, né? Por exemplo, está na situação de noivo, está na situação de casado, está na situação de pais, né? Pais e mãe, pai e mãe, né? Uma situação nova. Mas quando a gente enxerga no outro coisas que a gente não tinha enxergado antes, capacidades que a gente não tinha enxergado antes.
possibilidades de união que a gente ainda não tinha percebido, certo? É misturar o futon shin com o scrotum. É a encarnação, é estar presente, estar atento, misturar com o Cântico dos Cânticos, aquele que olha para o amado e percebe cada detalhe, certo? Esse é o movimento, porque o amor, ele não é só um ato de vontade. Ele é um sentimento, sim. Ele é as duas coisas. Ele é um ato virtuoso que se esforça para tudo sofrer, para tudo suportar, para não sentir inveja, para não se encolerizar. É um esforço, mas ao mesmo tempo é um fogo que arde sem se ver. É uma ferida que dói e não se sente. É uma mescla das duas coisas. Isso quer dizer, a gente não deve ficar esperando o sentimento ir embora para dizer que ama. A gente também não deve só dizer que ama porque tem borboletas no estômago. O amor, ele é uma mescla dessas duas coisas. Certo? Antes, é preciso tocar num assunto que eu falei que desde o início do Depósito da Fé, a gente lá na frente ia tocar nisso, lá na frente ia resolver essa questão. Vamos tocar nessa questão agora. Chegou o momento. Deuteronômio 6:5. O Shema Israel, escuta Israel, o Senhor. Deus diz assim: amarás o Senhor, Yod-He-Vav-He, teu Deus, Elohim, de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Amarás o Senhor. Você deve amar o Senhor, o Yod-He-Vav-He, o teu Deus, o teu Elohim, a Trindade, com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. E aqui Jesus se utiliza dessa passagem no Evangelho, São Marcos capítulo 12, dizendo que nós devemos fazer isso, que esse é o maior de todos os mandamentos. Então aqui nós temos a grandeza do mandamento que a gente precisa entender e a grande misericórdia de Deus. Porque veja, se a gente precisasse cumprir à risca este mandamento, nós estaríamos fritos, porque a gente não consegue. A gente não dá conta. Quantas vezes a gente já quebrou essa promessa? Não é? Então, o maior de todos os mandamentos não significa que nós temos que, ó, o moralismo, cumprir isso à risca, senão não iremos para o céu. Deus vê o nosso esforço. Disse o livro de Jó: a vida do homem sobre a terra é uma luta, não é uma vitória. A vitória é de Deus. O nosso esforço para dar conta do recado, sem conseguir dar conta do recado, mas sem desistir de continuar lutando, é que é o segredo. Tá? Mas vamos entender. Deus quer que nós o amemos. Deus quer que a gente realize um ato de vontade, porque é com toda a nossa força. Então a gente tem que fazer força, é um esforço, certo? Mas com todo o nosso coração, com toda a nossa alma. O coração é símbolo do mundo interior. Então é com o nosso interior. Com toda a nossa alma, quer dizer, com toda a nossa vida. No grego está psique. Com a nossa, o respirar da nossa vida. Então com a nossa vida biológica, com a nossa vida interior, certo? Com a nossa inteligência, com a nossa vontade, com a nossa força. Deus quer que nós o amemos com todo o nosso ser. E todo o nosso ser, a questão das emoções, dos sentimentos, fazem parte do nosso ser. Não é verdade? Faz parte da nossa vida.
Então Deus quer que nós tenhamos sentimentos bons para com Ele. Deus quer também um amor apaixonado. Deus não quer só um ato de vontade frio, porque Ele não tem um ato de vontade frio. Por que Ele não tem um ato de vontade frio? Agora é a questão. Êxodo capítulo 20. Nós vimos no princípio do Decálogo, Deus dizendo: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te fiz sair da terra do Egito, da casa da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti qualquer ídolo ou figura do que existe em cima dos céus, ou embaixo da terra, ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem os servirás, pois eu sou o Senhor teu Deus, um Deus ciumento. Um Deus ciumento. Deus tem ciúmes da gente. No mundo dos relacionamentos, o que é o ciúmes? É uma sensação de posse. Tudo bem, claro que o ciúmes, existe um termômetro muito frágil para o ciúme ser prejudicial, né? O ciúmes, ele não pode se manifestar, porque se torna um amor possessivo. Se torna o quê? Sinal de insegurança. Mas o ciúmes, ele está dentro do sujeito, que é o quê? Zelo. Em uma outra tradução, inclusive nessa tradução aqui, da CNVV, tá? Sou um Deus zeloso. O ciúmes benéfico é o ciúmes que quer o bem do outro, que sabe que a escolha que é para o melhor dele deve ser feita. Ele deve ter liberdade para agir. É aquele que se entristece quando o outro escolhe um caminho errado, não é quando o outro escolhe se afastar de você, não é? É um zelo. Zelo. Que tipo de zelo é o zelo, os ciúmes de Deus? Deus não quer outros deuses. Deus não quer que a gente se prostre diante de outros deuses. Deus não quer que a gente faça imagem de outros deuses. Porque todo culto prestado a qualquer coisa que não seja Ele mesmo é uma traição, é um adultério. É um adultério espiritual. Porque o amor de Deus é o amor daquele que quer se unir conosco. Deus quer estar unido, certo? É o amante do Cântico dos Cânticos, que quer estar unido a nossas almas. É o amor do Cordeiro que vai se casar com a Jerusalém celeste. E por isso ele não quer ser traído. Não porque ele não pode ser traído, mas porque quando nós cometemos esse adultério espiritual, quando nós cometemos um pecado de idolatria, isso nos prejudica. Isso faz mal para a gente. Esse é o zelo de Deus, que sabe que faz mal para a gente. Eu me lembro de uma história até do Padre Paulo Ricardo, ele contava isso em palestras e tal, aulas, contou isso inúmeras vezes, de uma senhora que se confessava com ele, e numa dessas confissões ela falou que o marido dela estava traindo ela. Mas por que ela contou isso? Porque ela estava triste porque ele estava se destruindo. E se não me falha a memória, ela estava em prantos falando isso. Olha só o que ele está fazendo com a alma dele. Porque eles estavam casados, na igreja e tal, e ela não estava preocupada com o chifre que ela estava levando. Claro, isso é um estágio de maturidade espiritual muito grande, realmente. Mas mostra o amor zeloso, o ciúmes correto. De uma mulher que sabia que o marido trair ela faz mal para ele, faz mal para a alma dele, prejudica ele.
Por isso que ele não deveria estar fazendo isso. E não porque, ela foi traída. Claro que, né, são situações e situações, mas para demonstrar uma maturidade interior de uma pessoa que tinha um ciúmes correto, um zelo correto. E na nossa realidade espiritual aqui, de herdeiros do depósito da fé, a gente tem que ter consciência de que quando Deus proíbe as imagens, gente, pelo amor de Deus, Deus não está falando de imagem de santo. Deus não está falando das imagens, dos ícones que as igrejas fazem. Pelo amor de Deus. Deus está falando de outros deuses. É até uma perda de tempo eu repetir uma coisa que há décadas se ouve. Quando a gente está diante de uma imagem de um santo, a gente está louvando a grandeza de Deus na vida daquele santo. A gente está reconhecendo como Deus é grande na vida dele. Não existe a religião do Padre Pio, a religião de Santa Teresinha. Não existe. Não existe o reconhecimento de que quem morreu na cruz por nós foi a Virgem Maria. Não existe isso, gente. Pelo amor de Deus. A gente sabe que foi Jesus Cristo que morreu na cruz, que Jesus Cristo é Deus como Pai, e que o Padre Pio, Santa Teresinha e todos os santos só foram santos porque Deus foi grande na vida deles. Porque eles puderam dizer como São Paulo. São Paulo apóstolo disse: vivo, mas não eu. Cristo vive em mim. É a grandeza do Cristo na vida desses santos que a gente louva. Certo? Deus não está falando desse tipo de imagem. Porque se fosse assim, em Êxodo 25 ele não ia mandar fazer a imagem de querubim. São Paulo não ia dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. A igreja entende que Deus está falando, a briga do Antigo Testamento é a briga contra as culturas pagãs que existiam em torno na época. Não existe briga do livro do Êxodo com o que foi feito séculos depois. Não faz sentido nenhum. E se a igreja primitiva tinha plena consciência disso e tolerou o uso das imagens, condenou a teoria, a heresia iconoclasta, é porque são coisas diferentes. São imagens diferentes. As imagens que a gente usa na igreja ajudam a nossa imaginação, porque somos seres humanos. Humanos que não são como os anjos, que conseguem fazer uma ligação direta com Deus, sem precisar de mediação dos sentidos. Né? Quer um exemplo? Um exemplo mais prático? Você consegue rezar sem palavras? Você consegue fazer uma contemplação direta de Deus sem o uso das palavras? Não consegue. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós precisamos do recurso da palavra. Os sentidos, né, da voz, seja das palavras faladas em voz alta, sejam das palavras mentais. Quer dizer, a gente precisa fazer o uso dos sentidos que nós temos. Nós precisamos de recursos para alimentar os sentidos, todos os 5 sentidos, para fazer uma conexão com Deus. E, logo, a visão é um dos sentidos. A imagem está ali suprindo o sentido da visão para nos ajudar a nos concentrar, da mesma forma que nós usamos o sentido da voz, da palavra. A gente pode colocar uma música para ajudar a audição. A gente pode acender uma vela, a gente pode queimar um incenso olfato. A gente pode segurar um terço, segurar um crucifixo, o tato. Todas essas coisas, todos esses recursos devem ser utilizados para facilitar a conexão. É para facilitar, é para ajudar. Mas, lógico, se fosse a imagem de um ídolo, se fosse a imagem de um outro Deus,
se fosse a imagem de uma divindade, de uma força cósmica, de qualquer coisa que assumisse o lugar da divindade, alguma coisa que está em disputa com o nosso Deus, com o nosso Yud-Heh-Vav-Heh, com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, aí sim é condenável. Aí sim é um adultério espiritual. E isso Deus não tolera, Deus não suporta, porque Ele é ciumento. Ele não suporta. Deus perdoa qualquer tipo de pecado que tem na Sagrada Escritura. No Antigo Testamento, do Novo Testamento, Deus perdoa tudo. Mas quando o povo começa a idolatrar os ídolos pagãos, aí a mão de Deus pesa sobre o povo, vira uma confusão. Por quê? Deus não tolera adultério espiritual. Porque o adultério espiritual prejudica a gente, faz mal pra gente. Deus quer que nós o amemos com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força, porque isso nos faz bem. Isso faz a gente ser quem a gente deve ser. Enfim, né? Tô 40 minutos já e eu não falei nada de Cântico dos Cânticos. Mas era preciso fazer toda essa introdução, fazer essa aula um pouco extensa mesmo, né? Não tinha como escapar, porque nós temos esse defeito, nós enxergamos o ato conjugal, e não só o ato conjugal, como todas as outras coisas que eu falei, né? De forma muito errada. De forma muito errada. E a culpa não é nossa, né? Vamos dizer assim. Nós estamos inseridos num contexto cultural totalmente bagunçado. Totalmente bagunçado. Totalmente desordenado. Então, é lógico que deve ter um livro de Cântico dos Cânticos nas Sagradas Escrituras para nos ensinar que existe uma beleza no amor. Que o amor não é só um ato de vontade, mas é também sentimento. E que o ato conjugal, ele é belo, ele é sagrado, ele é santo. Ele não é um arroz com feijão básico para a multiplicação da raça humana. Ele também não é um parque de diversões onde a gente pode sair de um brinquedo para o outro e ficar a noite inteira ali se divertindo. É um ato sagrado e belo e agradável e bom. Certo? Vamos ao texto. Algumas coisas eu quero apenas passar por alguns pontos, porque o livro do Cânticos, dos Cânticos, ele tem muitos símbolos interessantes para a gente compreender esse relacionamento, certo? Entre a nossa alma e Deus. Então vou passar, como eu falei, só por alguns pontos. Capítulo 1. Que ele me beije com os beijos de sua boca. Seus melhores são melhores que o vinho, teus amores. É a amada que já abre o livro, falando esse tipo de coisa. O que ela quer dizer? Que os amores que vêm do amado, que os beijos que ela recebe do amado são melhores do que o vinho. E o que é o vinho? O vinho é a bebida que revela o nosso interior. Né? É o que alegra, tá? Mas aquilo que sai da boca de Deus, né? Ó, o que Jesus falou, né? Nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O que sai da boca de Deus, esse beijo que é o verbo, ele é melhor do que qualquer vinho. É melhor do que todo tipo de vinho. É melhor do que a bebida que revela o nosso interior. É melhor do que aquilo que nos alegra. Porque ele é uma alegria verdadeira, é uma alegria plena, uma alegria superior. E ele não somente revela o nosso interior, mas ele conserta o nosso interior. Certo? Um trecho polêmico desse livro, né? Versículo 5. Sou morena, sou formosa. Em outra tradução, sou morena, mas formosa. Não me olheis com desdém por eu ser morena, pois foi o sol que mudou minha cor. É a amada falando, né, que ela é morena. E aí lá na frente vai dizer que o amado é branco. É uma questão polêmica, né? Até vi um comentário
um livro de comentário bíblico, onde o professor, cultíssimo, por sinal, professor muito, muito bom, ele questiona, mas, olha só, o racismo desse negócio. E, gente, a Sagrada Escritura ela é simbólica, a gente sabe disso. Quem está aqui desde o começo sabe que nada que está na Sagrada Escritura foi colocado por acaso, tem um significado, tem um porquê. Tá? Se a amada é morena e o amado é branco, não significa que a questão aqui é racial, que tem racismo, tem ideologia, tem não sei o que lá. Não, é simbólico. A pele morena, não no sentido de ser uma pessoa negra, mas a cor em si, ela sugere materialidade. A cor clara, a cor branca, sugere espiritualidade. Não estou falando de questão racial, pelo amor de Deus, não significa que o branco é mais espiritual que o preto, tá? Pelo amor de Deus, gente, tirem isso da cabeça, isso não tem nada a ver, pelo menos não aqui, né? Pode ser que alguém tenha essa questão para lá e fale uma besteira dessa, paciência, mas não é o caso da Sagrada Escritura, tá? Aqui é simbólico para dizer que se ela é morena, ela está dizendo, foi o sol que fez isso com ela, né? Foi a luz que vem do alto que fez isso com ela, para dizer que ela é o símbolo da matéria, ela é o mundo material, ela é o mundo que é negro, o mundo moreno, o mundo escuro, que precisa da luminosidade para brilhar. Certo? Está falando que ela é o mundo material, ela é a Mãe Terra, ela é a Jerusalém, ela é a Cidade Santa, é a Filha de Sião, é o povo de Deus, somos nós. São as nossas almas. A alma de todos os brancos e negros. Tá? Esse é o sentido da coisa. Mas mesmo assim, o que é interessante, né, o amado fala que as faces delas são bonitas. E ele fala, né, são belas as tuas faces entre os brincos. E fala de detalhes, né, que ela tem um olhar de pomba. Como és bela, ó minha amada, teus olhos, com teus olhos de pomba, né? É o sujeito que está olhando com atenção. E aqui eu volto para a pintura, as pinturas lá mencionadas pelo Roger Scruton, né? O amado fala, com teus olhos de pomba. E a amada fala do amado, como és belo, meu amado, como és encantador. E ele lá na frente vai falar do rosto dele, né? Eles mencionam questões eróticas, mas voltam para o rosto. Voltam sempre para o rosto, um do outro. Quer dizer, eles estão olhando com atenção um para o outro, eles estão presentes, não só se entregando, mas recebendo, tá? Eles não estão só se entregando um para o outro, mas estão passivos, atentos àquilo que o outro está entregando. Existe uma troca de olhares, existe um amor conjugal, existe, né, eu até brinquei, né, até comentei isso aqui em casa, né, ele fala que o talhe dela é como a palmeira, e depois ele fala que vai subir na palmeira, né, e o talhe é o que? É o corpo, né, que coisa, né, tá falando mesmo do ato, né, mas ao mesmo tempo volta para o rosto, quer dizer, não há, mais uma vez, né, não há pornografia aqui. Lembra lá da Vênus, né? As duas Vênus. A Vênus que se mostra de frente e olha para quem está olhando para ela. Ela não olha com um olhar sedutor. Certo? E a pintura é bonita. A outra que se esconde, que está de costas, que esconde o seu rosto, que olha para a gente pelo espelho, mas que tem um olhar todo sombrio, que o espelho fica escuro, a gente não consegue perceber a feição do rosto dela. Aquela pintura está seduzindo a gente. Aquela pintura não está mostrando beleza. O olhar para o rosto, o prestar atenção no olhar, isso é belo, isso é a encarnação das duas pessoas. É o amor presente, tá? É o amor que não quer, é o amor que não busca interesse, né? É o amor que não está querendo só aquilo, digamos assim. Tem a emoção, tem o prazer, certo? Mas tem a atenção voltada para o outro. Isso é muito bonito.
E aí uma passagem famosa, né? Como o lírio entre os espinhos, assim é minha amada entre as moças. Né? Então, claro, está falando que o povo eleito de Deus é como o lírio entre os espinhos. É como uma flor bela, porém frágil, entre espinhos, entre outras plantas que são resistentes e que são prejudiciais, que ferem, tá? Mas que não tem beleza alguma. Assim é a cidade de Deus, no meio da cidade dos homens, tá? O que mais aqui? Tá, capítulo 5 tem a descrição do amado. Essa aqui eu vou me deter um pouco, que é muito interessante a gente pegar essa imagem aqui e contrastar com o que a gente vai ver lá no livro de Daniel, certo? Ela diz assim, capítulo 5, a partir do versículo 10. Meu amado é claro e corado, né? É branco e corado. Inconfundível entre milhares, sua cabeça é ouro puro, e os anéis de seus cabelos como cachos de palmeira, negros como o corvo. Seus olhos são como pombas à beira do riacho. Versículo 14. Suas mãos são torneadas em ouro. Seu ventre é marfim lavrado, guarnecido de safiras. Suas pernas são colunas de mármore, sustentadas sobre bases de ouro. Seu aspecto é como o do Líbano, alto como os cedros. Quer dizer, ele é claro, ele é branco, certo? Corado, então é vivo, certo? Não é pálido, tá? Tem a cabeça de ouro, cabelos negros, mãos de ouro, o ventre é de marfim, torneado de safira, então é branco como marfim, né? E as safiras são azuis. As pernas são colunas de mármore, então são brancas também, mas são bem resistentes, né? O mármore é resistente, sustentadas sobre bases de ouro. Então, os pés, né? Os pés são de ouro também. E é alto como os cedros do Líbano. Ele é inconfundível. Ele é gigante, tá? Essa é a figura, esse é o aspecto do amante das nossas almas, de Deus, do grande rei. Mas como a nossa aula está gigante, eu vou fazer isso com vocês. Eu vou fazer isso. Eu vou deixar essa imagem guardada para a gente contrastar com o livro de Daniel, tá? Só vou deixar o spoiler para vocês ficarem interessados e continuarem aqui, não se desesperarem porque eu não vou dar a resposta agora. A estátua de Nabucodonosor é a imagem, né? Tem lá as figuras, se você já ouviu falar na estátua de Nabucodonosor, né? Tem a cabeça de uma coisa, o braço de outra, a perna de outra, blá blá blá, né? E é a imagem de um elemento, né? X, tá? Questão X. Para a gente entender na cidade dos homens. E aqui está o elemento oposto da cidade de Deus, tá? A gente vai contrastar essas duas figuras lá na frente, para a gente entender o que significa cada parte do corpo aqui, por que é desse material, por que não é, e por que Deus é desse jeito e não do jeito de Nabucodonosor, tá? Fica aí, a nossa aula lá da frente. 60 são as rainhas, 80 as concubinas, e não tem número as adolescentes, mas uma só é a minha pomba, minha perfeita. As moças a viram e a proclamaram venturosa. Vou continuar e depois eu explico. Quem é esta que avança como a aurora, que desponta bela como a lua, incomparável como o sol, terrível como o exército em ordem de batalha? É o amado falando dela, que no meio de tantas mulheres, uma é a sua eleita. E as mulheres olhavam para ela e a proclamaram venturosa. Ou bem-aventurada. Todas as gerações a chamaram bem-aventurada. É bendita entre todas as mulheres. E ela sobe, avança como a aurora, vestida de sol. Bela como a lua, terrível como o exército em ordem de batalha.
esses versículos aqui, a gente já ouve atribuídos a Nossa Senhora, né? Mas por que existe essa relação? Porque Maria, ela é a imagem da mulher plena, certo? Da Jerusalém celeste, que é tão amada por Deus que ela não podia ter uma união conjugal com ele. Ela tinha que ser mãe dele. Ele tinha que ser filho dela. A nova Eva não é esposa do novo Adão. Isso é interessante. Mesmo sendo a imagem da Mãe Terra, mesmo sendo a imagem desta mulher. E, curiosamente, né, a nossa padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, é morena, como a mulher do Cântico dos Cânticos, né? Mas vamos lá. Nossa Senhora, ela é bendita entre as mulheres, ela é a nova Eva, e aqui também é só um sinal, né? Não vou entrar muito nesse detalhe aqui não, porque isso aqui exigiria só uma aula também. Mas a Virgem Maria, sendo a nova Eva, ela não podia ser esposa do novo Adão. Porque a união entre marido e mulher, apesar de plena, apesar de ter a união dos corpos ali como o gesto ápice de uma união entre um ser humano e outro, a morte separa. Não é? Já a união entre mãe e filho, ela, digamos, não é tão carnal, tão viva quanto a de um marido e uma mulher, mas a morte não separa. Ninguém coloca outra mulher no lugar da mãe quando a mãe vai embora, né? Uma mãe que tenha muitos filhos, ela não pega outro e coloca no lugar do que já foi. Não consegue, isso é impossível. Jó não teve mais filhos para dizer que era o dobro, né? Ele teve o dobro de filhos contando com os que já tinham partido. Mas se uma pessoa fica viúvo, ela, claro, pode continuar tendo vínculo, pode continuar tendo sentimento pela pessoa, amor e tal, e se manter fiel e não querer ninguém, sim, mas ela pode substituir a pessoa. A morte separa, tá? É nesse sentido do vínculo, tá? Não estou falando do sentimento, do apreço, não estou falando disso. Estou falando do vínculo, tá? O vínculo de maternidade, a morte não separa. O vínculo de marido e mulher, a morte separa. Por isso que a união entre Jesus e Maria tinha que ser superior à união de Adão e Eva. Porque a morte, que é o grande inimigo de Adão e Eva, não podia separá-los. E outra, é por isso que Jesus não pôde se casar. Ah, tem um celibato, não sei o quê. Sim, mas a questão simbólica, se Jesus se casasse, ele teria o dever de amar mais a sua esposa do que a sua mãe. E aí, como é que ia ficar a nova Eva? Né? Não ia funcionar direito. Né? Logo, a mulher que Cristo mais ama no mundo inteiro, a bendita entre todas as mulheres, é esta que sobe como a aurora, brilhante como o sol, como a lua. É a Virgem Maria, sua mãe. Ah, mas né, tem a questão de pessoal que é protestante, não gosta muito de Nossa Senhora. Tudo bem, eles estão no direito de não gostar. Mas eles têm que aceitar que não existe mulher no mundo inteiro que seja mais amada por Jesus do que a Virgem Maria. Afinal, ela foi escolhida por ele para ser sua mãe. E ele não se casou. Porque o casamento nos obriga a amar mais o nosso cônjuge do que os nossos pais. Não é? O homem deixará o seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher. Tem o dever, né, de dar o amor, o sentimento e a vontade, certo? Os afetos e o querer. E Jesus se manteve com a sua nova Eva. O amor puríssimo, certo? O amor puríssimo. Não estou dizendo que existe, não é? Pelo amor de Deus. Não vão dizer que eu estou acusando Jesus de complexo de Édipo. Pelo amor de Deus, gente. Não tem lógica, não tem cabimento. Não é?
essa dificuldade de entender também essa questão de Nossa Senhora ser a nova Eva, né, de ter um amor pleno para com Jesus e não ser um amor erótico, também surge da nossa mentalidade moderna, tá? A nossa mentalidade, ela tá um pouco misturada, né? Toda vez que toca nesse assunto, a gente já liga o alerta, né? Ou que beleza, ou isso não presta, né? A gente só tem essas duas chaves, não tem a virtude. Mas se a gente tenta consertar o nosso olhar, a gente começa a enxergar melhor a coisa. O amor entre Jesus e Maria é um amor pleno, um amor máximo, certo? Mas um amor puríssimo, tá? E aí, encerrando, o amor é forte como a morte. Diz o final, né? O capítulo 8. Tá, eu falei que a morte não separa? Sim, porque o amor é forte como a morte. E é cruel como o Sheol, o ciúme. Olha só. Suas chamas são chamas de fogo, labaredas divinas. Águas torrenciais não puderam extinguir o amor, nem rios poderão afogá-lo. Se alguém oferecesse todas as riquezas de sua casa para comprar o amor, com tal desprezo o tratariam. Que o amor, ele tem a força da morte. O que a morte faz? Ela tira toda a vida, faz com que a pessoa seja esquecida, separa as pessoas, né? Causa dor, causa tristeza. O amor, ele não causa todas essas coisas, mas ele tem esse mesmo impacto, essa mesma força, tá? E se a gente fala só de um ato de vontade, o ato de vontade nem sempre vai ter toda essa força, né? É necessário que haja o sentimento junto, tá? O amor é algo que eu faço e que eu padeço, tá? Então é uma ação e uma paixão. Então o sentimento está junto, certo? Essa força que vem, que é uma chama, uma labareda divina, que águas torrenciais não são capazes de apagar. É Camões, de novo, certo? Então logo, esse amor forte como a morte, é o amor de Jesus e de Maria. Sim. É o amor de Deus para conosco. Sim. É o amor de Cristo para com a sua igreja. É Ele, a luz, que vem iluminar as trevas dos nossos corações, da nossa dificuldade de amar. E aí a amada disse lá atrás, né, todos os melhores frutos novos e velhos guardei para ti, ó meu amado. Os frutos dela, os frutos de sua paixão, de seu amor. Os melhores ela guardou, novos e velhos, seja do Antigo Testamento, seja do Novo, né? Os melhores ela guarda. Que Ele que ilumina, porque ela sobe brilhante, né? Lá atrás foi dito, mas aqui disse que é esta que sobe apoiada no seu amado. Ou ela não disse que lá atrás ela brilhava, né? Era forte como o exército? Sim, mas ela só é tudo isso porque ela vive apoiada no seu amado. Ele é que é o seu suporte. Ele é que é seu sustento. Ele é que é sua luz. Assim Deus deve ser para conosco. Certo? E, enfim, né? Tem outras coisas interessantes, mas como eu falei, a leitura basta, certo? A leitura se basta. E todos esses elementos, eles vão ficando claros na medida que a gente olha com essa ótica. É Deus e a alma humana, certo? Deus e a humanidade, Deus e a Jerusalém celeste. E a amada é esse esforço que nós devemos amar o nosso Deus com todo o nosso coração, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento. Se afastando da idolatria. Porque Deus é um Deus ciumento. Tá bom? Então,
é isso. Vocês vão ficar aí curiosos com essa imagem do amado do Cânticos, porque a gente ainda vai ler o livro de Ezequiel antes. Vamos seguir a ordem aí, tá? Ezequiel será dividido em 2 partes, tá? Certinho, né? São 48 capítulos, se não me engano. Então é isso, 24 numa aula, 24 na outra. E aí depois nós vamos entrar no livro de Daniel, onde eu vou retomar essa passagem aqui e vai ficar tudo mais claro. Tá bom? Agradeço por você ter assistido essa aula até aqui. Se você ainda não entrou no grupo, veja aí na descrição do vídeo, tem um link para você entrar no grupo do Depósito da Fé, tá? É de graça, certo? E comente aí o que você está achando dessas aulas, né? Se você viu alguma coisa no livro do Cânticos que eu não respondi aqui, você quer tirar uma dúvida, manda lá no grupo para a gente conversar mais de perto, tá bom? Então, é isso. Mais uma vez, obrigado e até a próxima aula.